Eu gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia agora rapidamente. E se porventura você estiver ao lado de alguém que não tem a sua Bíblia, que você compartilhe com ela no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Vamos ler talvez a parte mais difícil da Bíblia, ou o texto mais complicado que se possa explicar, porque é uma situação que é única. E nós vamos ver isso apenas e tão somente apenas nesse momento da história. Mateus 27, versos 45 e 46, diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabatani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Pai, nessa manhã nós possamos entender a frase do seu filho aqui, num momento tão difícil, tão complicado. Ele clama a Ti, como muitos de nós que estamos aqui nesta manhã, clamamos a Ti, Senhor, por um escape, por uma cura, por uma situação que nós não conseguimos às vezes resolver. Senhor, nos ensina um pouco, e que nós possamos passar por isso, Senhor, sabendo que Jesus, o Rei da Glória, passou, e nós também podemos passar. É o que eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. Uma das verdades bíblicas mais interessantes, e que nós precisamos colocar isso dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência, é que Jesus foi humano, que por sua humanidade não foi estranho a Jesus ele sentir o que nós sentimos. Ele experimentou a decepção, e se nós formos ver isso lá em Lucas capítulo 13, verso 34, ele fala sobre uma decepção quanto a Jerusalém. Por que Jerusalém? Qual é o motivo de você ser assim? Por que, povo? Qual é o motivo de você ser assim? Há um Deus que nos ama, há um Deus que nos provê todas as coisas. Por que Jerusalém? Por que Igreja da Moca? Por quê? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos assim. Jesus sentiu frustração. Quem de nós já não foi e não passou por um momento de frustração? E ele diz assim: geração incrédula, geração que não acredita, geração que não presta atenção. Em outro momento, Jesus sentiu tristeza, e se nós formos ver isso lá em Marcos, capítulo 14, verso 34, ele professa isso de uma maneira tão profunda. A minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Quando ele estava ali no Getsemane, ele passa por uma situação em que ele olha: eu já sei o que vai acontecer. É aquele momento em que nós recebemos uma notícia que não é muito agradável, e sabemos que há uma palavra de morte. Quem já não passou por isso? Jesus sentiu uma tristeza profunda, e ele diz que essa tristeza foi gerada até a morte dentro do coração dele. Obrigado.
Quando nós olhamos para isso, a gente presta atenção que a cruz trouxe Jesus para perto de todos nós. A cruz nos trouxe próximos de um Deus que sentiu o que nós sentimos. E aí quando eu olho para isso, a gente vê que depois de 3 horas de trevas, 3 horas de trevas, não foi pouco não, Jesus já estava na cruz durante 3 horas, pendurado, machucado, aflito, angustiado, ele desabafa: Deus meu, por que me desamparastes? Existe um escritor brasileiro muito conhecido chamado Castro Alves. Se você já ouviu falar, ele escreveu o livro Navio Negreiro. E numa das frases desse livro ele diz assim: Senhor Deus dos desgraçados, se é loucura ou se é verdade, tanto sofrimento. Em que ele estava indignado com o sofrimento daqueles que estavam no fundo dos navios, sendo trazidos como escravos, passando fome, passando doenças, chegando aqui raquíticos, fracos, perdidos. E quantos de nós não passamos por situações tão parecidas nas nossas angústias, nas nossas ansiedades? E aí eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma escrita que diz que se os ateus tivessem que escolher uma religião, sabe qual religião eles escolheriam? O cristianismo. Por quê? Porque se nós prestarmos atenção nessa frase de Jesus: Deus meu, por que me desamparastes? Você vê o próprio Deus pedindo, clamando, numa situação na qual, será que eu tenho um Deus? Será que eu consigo ter um Deus agora? Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que Jesus estava passando? Era um processo desesperador, era um processo difícil. Jesus estava sendo crucificado, e ele estava sendo crucificado por 3 grandes grupos naquela hora: por um grupo político, por um grupo religioso, por um grupo social. Ele estava sendo crucificado por uma coisa que ele não merecia. Ele estava sendo crucificado por algo que ele não tinha culpa. Se a gente for pensar pelo grupo religioso, sabe por que esses religiosos quiseram crucificar Jesus? Primeiro, porque ele expulsava, ou eles diziam que Jesus expulsava em nome de Belzebu. Ele expulsava os demônios em nome de Belzebu. Era isso que os religiosos falavam dele. Diziam também que ele profanava o sábado. Por quê? Porque ele curava no sábado. Diziam também que ele relativizou a lei. Por quê? Por que ele relativizou a lei? Porque ele dizia: olha, o que está dito, mas eu venho dizer que Deus é um Deus de amor e de graça. Amém. É um Deus que salva. É um Deus que traz paz sobre a nossa vida. Ele foi crucificado porque eles diziam que ele blasfemava, dizendo que ele era o Filho de Deus. Se a gente for pensar no social, ele era considerado um rabino, um rabi. E ele se socializava com pessoas que os religiosos naquela época, ou aqueles que falavam sobre religião, não concordavam. Ele recebe uma unção nos seus pés de uma mulher que era suspeita, de uma mulher que era condenada aos olhos daquela época. Ele andava com os pecadores, ele bebia vinho. As relações sociais dele mataram ele. Porque as pessoas, do modo geral, olham para você e dizem o que você é, muitas vezes porque você se relaciona com pessoas que necessitam e precisam do amor de Deus. Ele também foi crucificado por causa da política. Ele foi um reacionário na época. Ele disse: Herodes é uma raposa. Ele também disse que
Deus era maior que César. E naquela época, eles diziam que César era maior que Deus, porque era um Deus. Ele também tinha um problema sério. Dentro do grupo dele de discípulos tinham terroristas, sabiam disso? Porque os zelotes, um grupo de pessoas chamados zelotes, eles eram os terroristas da época, eles eram contra o Império Romano. E ele tinha 2 dentro dos seus 12, Judas Iscariotes e Simão o Zelote. As pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: não, nós temos que crucificar. Quem é esse cara? Imagina se ele viesse hoje e tivesse esse mesmo tipo de tratamento, esse mesmo tipo de relacionamento. Como é que nós relacionaríamos ele? Será que nós o adoraríamos? Será que nós não o crucificaríamos? Porque as pessoas iam dizer tudo isso, iam dizer: não, mas esse não pode ser um Deus, esse não pode ser o Salvador, esse não pode ser o que poderia estar trazendo para nós uma paz, uma graça, que nos mudasse de situação. Ele foi quebrando paradigmas, ele foi quebrando situações, ele foi tirando tudo aquilo que era pernicioso, que era ruim, que era maldoso. Ele foi arrancando da sociedade as coisas que eram aquelas que diziam que você seria assim, mas você não será assim mais, porque Jesus entra na nossa vida e muda o nosso viver. Ele foi quebrando isso. Ele foi trazendo um tipo de vida para nós que não era a normal daquela época. A normal daquela época era a maldade. A normal daquela época era a religiosidade. A normal daquela época, como é hoje, era uma política corrupta. A normal daquela época, como é hoje, as pessoas não sentam do lado de um homossexual. As pessoas não sentam do lado do pecador. As pessoas julgam mais do que liberam o perdão. As pessoas fazem mais o mal do que o bem. E Jesus sentava do lado dessas pessoas. E ele morre. Ele morre numa cruz. Crucificado por esses grupos. Por essas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Antes da morte. Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Não sei você, mas talvez você seja muito mais crente do que eu, mas eu já passei por isso. Você já chegou ao ponto de falar: Deus meu, por que me desamparastes? Aquele momento de dor. Você olha uma pessoa doente que você ama e fala assim: Senhor, quantas situações na minha vida eu passei que não foram fáceis. Mas eu me lembro de uma delas. O João tinha 1 ano de idade e ele pegou uma bactéria, um vírus. Ele não estava bem. Uma criança não fala. E a gente estava no hospital, internaram ele, isolaram ele. E eu cheguei para Deus: por quê? Tira dele e põe em mim. Eu não sei se você já fez isso, mas eu fiz. Eu lembro o dia que o meu pai na fé faleceu, porque ele cuidou de mim desde os meus 8 anos de idade. Um pouco antes dele falecer, eu consegui entrar na UTI onde ele estava, e ele sempre dizia para mim: olha, o dia que eu for internado, você pode ter certeza que eu não saio de lá. Eu falei: não, pastor, pelo amor de Deus, o senhor tem muito ainda a me ensinar. Mas eu lembro que ele foi internado, ele estava na UTI, eu consegui entrar na UTI, e eu vi ele deitado naquela cama. Eu falei: Senhor, por quê? Esse homem fez tanto bem, esse homem só ensina coisas boas, por quê? Jesus estava ali naquela cruz, e aquele clamor veio do fundo da alma dele, veio de um momento difícil: meu Deus, por que me desamparastes? Ele olhou para mim e para você. Ele olhou para o que nós vivemos.
Sabe, às vezes a gente não entende a expressão dessa oração. E tem algumas coisas que eu quero que você entenda. Por que Jesus falou dessa maneira tão dura? A primeira delas é porque do lado dele, no momento daquele clamor, tinham pouquíssimas pessoas. Sabe, o abandono daqueles que nos rodeiam tem o mesmo peso de a gente sentir o abandono de Deus. É difícil, não é? Quem já se sentiu abandonado aqui? Essa sensação de abandono, ela é complicada, porque quando a gente está se sentindo abandonado, a gente quer um abraço, a gente quer um carinho, a gente quer uma palavra de conforto, a gente quer alguém do nosso lado dizendo: olha, eu estou aqui contigo. E Jesus está ali naquela cruz, e ele está se sentindo abandonado, porque os amigos dele não estão mais lá. Passaram 3 anos do lado dele, e todos, praticamente todos, o abandonaram. E sabe, amados, será que nós não abandonaríamos Jesus naquele momento? Porque tudo era contra. Já pensou você estar do lado de alguém que é acusado de alguma coisa, injustamente, você sabe que é injusto, mas para que você não venha a ter o seu nome atrelado, você se afasta? Jesus estava assim. Ele olhava lá para baixo, estava só a mãe dele, estava lá João, e todos aqueles milhares que passaram pelas suas mãos e foram curados, e foram libertos, e receberam palavras de salvação. Ou você acha que aquela notícia não correu? Olha, Jesus vai ser crucificado, vai ser tal hora, tal momento. Eu me lembro em 1º de maio de 1994, alguém lembra dessa data? Muito obrigado. Eu estava trabalhando, era um domingo, estava de plantão, mas a gente estava assistindo televisão. Naquela época a gente gostava de assistir a Fórmula 1, porque ele era bom, dava gosto, e ele bate aquele carro, e a gente, naquela hora todo mundo ficou assim: e agora? A nossa ânsia era que ele saísse logo daquele carro, que ele tirasse o volante como era normal e saísse daquele carro. E eu lembro como se fosse hoje, que a cabeça dele tomba. Ele morre. Aquela semana foi terrível para os brasileiros. Eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro claramente disso, porque eu gostava dele. E eu me lembro quando chega o corpo, e o corpo vai andar no corpo de bombeiros, e passa ali na 23 de maio. Milhares de pessoas. Quem era Ayrton Senna? Um piloto. Ganhava corridas. Namorava a Adriane Galisteu na época. Ele nos trazia a esperança de uma vitória. Fazia com que nós sonhássemos. E aí eu digo a você: e Jesus fez o que por mim, por você? Será que nós estaríamos colocando Jesus num carro de bombeiros e saíamos milhares atrás para dizer: Senhor, obrigado? Não sei. Talvez nós olhássemos para aquele instante e falássemos: é mais um. Esse tentou fazer o bem, mas fazer o quê? Talvez a gente abandonaria Jesus. Nós abandonamos Jesus por muito menos. Não vou dizer das pessoas que estão viajando hoje,
são merecedoras. Tem muita gente viajando hoje na nossa igreja, graças a Deus por isso. Tem uma oportunidade, uma graça recebida. E eu espero em Deus que você também viaje. Mas eu quero te provocar a pensar de uma coisa. E no momento que você não tem nada, e apenas um cansaço, às vezes uma dor de cabeça, às vezes uma situação que você, eu não quero ir na igreja hoje. Eu acho que está bom, eu já fui uma vez na semana. Você não está abandonando Jesus? Você acha que Deus não sente? Quando a gente faz isso, sabe, amados, é como a gente declarar que Jesus é um fracassado, que fracassou comigo e com você, porque a gente não consegue passar por essas situações. Por isso eu quero dizer uma coisa para você: tome muito cuidado com quem você abandona pelo caminho, porque talvez a pessoa que você está abandonando pelo caminho é o meu Deus, por que me desamparaste da pessoa? Pastor, mas tem pessoas que querem serem abandonadas. Será que querem serem abandonadas? Será que essas pessoas, elas não têm a necessidade de entender que o seu abraço reflete o abraço de Deus? Cuidado. Cuidado com quem você abandona. Porque a pior coisa é se sentir abandonado. Segunda coisa que eu vejo é que a fé é uma entrega. Jesus estava com uma fé tão grande naquela hora de ir para a cruz, que ele se entregou. Ele se abandonou de si mesmo. É a mesma coisa de nós chegarmos diante de Deus e falar: Deus, tudo aqui está nas suas mãos. O impossível é só o Senhor que pode fazer, porque o possível eu não consigo. Eu já vi tantas explicações sobre isso, mas uma delas que me chamou a atenção, que a finalidade dessa oração, ela é o desdobramento da oração de Jesus no Getsêmani. É o desdobramento. Ele está ali, diz a Bíblia, que lhe sua sangue de tanta angústia. E ele chega naquele momento e diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas Deus não afastou aquele momento dele. E por quê? Por que Deus não afasta? Porque se Deus afastasse aquele momento de Jesus, Jesus não ia passar pelo sofrimento humano que nós passamos. E eu quero te dizer uma coisa: você vai sofrer. Deus não vai te afastar do sofrimento. Pastor, mas que loucura é essa? Como assim? Deus não vai te afastar do sofrimento? Não. Deus vai te dar resiliência. Deus vai te dar força. E Deus vai dizer: estou contigo. Amém. Você vai passar por isso. Amém. É duro, mas é real. Nós somos humanos, vamos sofrer. Nós somos humanos, o pecado, ele ainda acontece em nós e o nosso corpo está morrendo. Não tem como, nós vamos passar por isso. Não vamos ser poupados da dor. Quando a gente perde alguém, não vamos ser poupados da dor, é difícil. Por mais que a gente receba a notícia, por mais que a gente esteja preparado daquilo, por mais que a gente saiba que nós vamos morrer um dia, nós não estamos preparados para esse momento. Não estamos. Mas Deus vai te dar resiliência, Deus vai te dar força, Deus vai te dar ânimo para passar por tudo isso. Isso é fé. Quando Jesus está dizendo lá assim: olha, eu senti tristeza de morte,
Quantas vezes morreu situações na nossa vida, sonhos? Quantas vezes passou situações que nós não queríamos passar, nós passamos. Eu quero dizer para você, se você está passando uma situação agora, que você não sabe o que vai acontecer amanhã, eu quero dizer que você vai passar por essa situação em nome de Jesus Cristo, porque Ele passou, nós também podemos passar. Fé é isso, é quando nós abandonamos nas mãos de Deus todo o nosso eu, porque o nosso possível é possível. Dentro daquilo que é os nossos limites. Mas quando foge dos nossos limites, chama-se impossível. E impossível só Deus pode fazer. E se o impossível só Deus pode fazer, a gente aprende muito dessa frase que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Deus precisou saber o que era a morte. Louco isso. Deus precisou saber o que era a morte. Porque se ele não soubesse o que era a morte, ele não saberia sentir o que nós sentimos. Por isso Jesus foi à cruz. E sabe por que ele precisou sentir a morte? Para saber sentir o que a gente sente. Para saber estar junto. Para saber passar por isso. Por isso que Jesus na cruz diz: meu Deus, por que me desamparaste? Ele não diz meu Pai. Já prestaram atenção nisso? Ele não diz meu Pai. Ele diz meu Deus. Ele vê naquela hora que estava tão difícil, estava tão complicado para ele. Eu acho que ele já estava sem fôlego. Porque demora um pouquinho, ele tem um outro fôlego e ele diz assim: em tuas mãos entrego o meu espírito. Será que você pode se entregar a Deus hoje e falar assim: Deus, em tuas mãos entrego a minha vida. Deus, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Essa é a declaração de fé mais poderosa que possa existir na sua vida, meu amado. É você se entregar totalmente a Deus. É saber que todas as angústias, ansiedades e as situações da sua vida, por mais que te façam naquele momento falar assim: puxa, não estou mais sentindo, parece que Deus não está mais perto. Você vai dizer: Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Será que você pode dizer: Deus, eu me entrego nas tuas mãos? Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu entrego minha esposa, eu entrego meus filhos, eu entrego minha mãe, eu entrego essa igreja, os meus sonhos, os meus desejos. Porque a vida nos esmaga às vezes, não é? Quem já se sentiu esmagado pela vida? A vida às vezes nos esmaga. Jesus foi esmagado. Muito, não foi pouco. Jesus foi esmagado, foi machucado. Mas aquilo que estava dentro dele o sustentou. O Espírito Santo de Deus o sustentou. E eu quero dizer para você nessa manhã, que aquilo que está dentro de você, esse homem interior, o Espírito Santo de Deus, renovará as suas forças. Porque sabe, é difícil, complicado quando uma mulher
se divorcia. Sabe qual é o sentimento de um divórcio para uma mulher? Rejeição. É difícil ser rejeitado, né? Eu já me senti muitas vezes rejeitado. Rejeitado em casa, rejeitado no trabalho, rejeitado até como pastor. Rejeitado como amigo, como irmão. Para quem não sabe, eu tenho 3 irmãos. Um mais velho, que já veio aqui, mas os outros 2 ainda não. E eu sempre tento me aproximar deles. Não é muito fácil, porque eu gostaria de me aproximar. Às vezes eu sinto a rejeição. E eu já me senti rejeitado porque eu professo a fé em Cristo. Não é bom para nós nos sentirmos rejeitados. Jesus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado e naquela cruz ele estava se sentindo rejeitado. Rejeitado pelos que ele tinha vindo para salvar. Rejeitado por aqueles que ele tinha vindo para falar assim: olha, estes pobres precisam de ajuda. Essas crianças têm a salvação. Rejeitado por aqueles que eram leprosos e precisavam de cura e estavam à margem da sociedade. Jesus veio para aqueles que estavam à margem da sociedade. Hoje a sociedade deixa muitos à margem. Talvez você não tenha prestado atenção, mas vai piorar essa situação em que nós vamos ser rejeitados, porque professamos a fé em Cristo. Já está acontecendo. Pode parecer ainda sutil, mas já está acontecendo. Essa questão da ideologia de gênero, essa questão destas artes, essas questões que estão aparecendo por aí, na verdade, tudo é estratégia de dizer: olha, o cristão é retógrafo. O cristão prega autoritarismo. É isso que eles estão querendo propor. Eles estão querendo dizer para mim e para você que nós vamos ficar à margem da sociedade, porque pensamos errado, porque sentimos errado. Amados, eu quero dizer uma coisa para você. Estamos chegando no fim. Talvez nós vamos dizer em algum momento da nossa vida, nesses últimos anos, ou últimos dias que sejam, que nós possamos passar. Eu estava parando para pensar. Desde que eu cheguei aqui como pastor, nós perdemos 4 pessoas que a gente ama. Nossa irmã, né, Gabriel? Né, mano? Perdemos Josaí, perdemos a Leda, perdemos a filha da Vitória. Invariavelmente nós vamos perder alguém. Talvez eu seja o próximo. E eu vou ser sincero, como eu gostaria, mas aí eu paro para pensar: meus filhos, como ficariam? Porque a primeira coisa que a gente pensa são os nossos filhos, não é? Como é que eles iam ficar? E aí, eu vejo que o profeta Isaías disse para nós, no capítulo 54, no verso 17, ele fala: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Deus é contigo, meu amado, porque toda ferramenta que tentará contra a sua vida, seja qualquer lugar que você esteja, toda ferramenta não prosperará. Não
não vai prosperar, porque Deus é justo. Se você estiver em Deus, Deus estará contigo. Esta é a herança dos servos do Senhor. O profeta diz isso. Esta é a herança dos servos do Senhor. Há uma herança sobre a sua vida, um Deus que te protege. Sabia disso? Um Deus que te protege. Você vai passar pela dor, mas Deus vai te proteger. Deus vai estar junto contigo. Deus vai cuidar de você. Deus vai passar com você por essa situação. E aí o apóstolo Paulo lá diz em Romanos, capítulo 8: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E aí ele vai um pouquinho mais lá à frente, no verso 38, ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para encerrar tudo, quando ele está lá dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Ele quer dizer que tudo vai além das circunstâncias. Deus é além daquilo que você vive, meu amado. E o além dele é vida eterna, o além dele é graça, o além dele é a resiliência, é a superação daquela passagem que nós estamos fazendo. Jesus diz que sofreu, é isso que ele quer dizer. Deus meu, por que me desamparaste? Ele quis dizer: eu sofri até aqui. Mas a mensagem do Evangelho é o seguinte: nós vamos atravessar o deserto. Amém. A mensagem do Evangelho é dizer assim: nós vamos atravessar o sofrimento. A mensagem do Evangelho diz que Ele protege a sua alma e o seu espírito. A mensagem do Evangelho diz que o Redentor ainda vive. O Redentor ainda vive. Ele está em mim, Ele está dizendo para mim, para você, que nós podemos passar pelo experimento da morte. A gente passa, viu? Mas se hoje for a sexta da morte, domingo é o dia da ressurreição. Glória a Deus. E a gente pode sair daqui ressurreto. Você quer sair daqui ressurreto nessa manhã? Paizinho, Tu sabes, Senhor, o que está se passando na vida de cada pessoa que está aqui. Às vezes nós nos sentimos depressivos, angustiados, aflitos. E o Senhor passou por tudo isso para que nós pudéssemos também dizer hoje, nesta manhã: Deus meu, por que me desamparastes? Às vezes é assim. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, porque eu não entendi muitas vezes o que o Senhor fez na cruz.
Pai amado, fortaleça agora, Senhor, esses homens e essas mulheres que estão aqui nesta manhã. Tira, Senhor, de nós todo espírito que possa fazer com que nós tenhamos uma desistência, Senhor. Que a gente lute e a gente entregue tudo nas Tuas mãos. Deus, eu entrego tudo nas Tuas mãos agora, nessa manhã. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, este tempo. Tu sabes de todas as coisas. E o que eu lhe peço, Senhor, nos garanta a vida eterna. Se assim, Senhor, o Senhor achar graça na minha vida e da vida de cada um que entrou aqui. Paizinho amado, dê-nos sabedoria, dê-nos força. Que eu não seja, Senhor, e não sinta ser abandonado. Que eu não abandone. Faça com que eu lute, Senhor, por esses que precisam e necessitam, Senhor, de Ti. Que os meus julgamentos sejam outros julgamentos, ó Pai, sejam julgamentos com o Teu amor. Deus meu, obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Podemos sentir e tocar e dizer e cantar e louvar pelo que o Senhor fez na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mesmo que eu passar, Senhor, pelo vale, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei, Senhor, eu sei. De olhos fechados, ouça essa música. Em Teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em Teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Não te deixa, meu amado. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Descanse em Deus. Nós já falamos isso, você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Descansa no Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quem já ouviu? Eu já. Seja fiel nisso. Seja verdadeiro isso. Descansa no Senhor hoje. Descansa mesmo, porque o Senhor é contigo. Amém? Faça a sua oração agora. Diga a Ele que você se entrega, se você assim tem o desejo. Diga a Ele que você tem o desejo de falar: Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos.
Eu entrego minha casa, eu entrego o meu tempo, minha vida.